Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Alana. Hoje eu vou mostrar minha rotina no sábado para vocês. Eu acordei, era 6h45, 6h52 eu saí para fazer caminhada, umas 7h55 eu voltei. E até agora eu fiquei fazendo serviços domésticos. Eu coloquei roupa para lavar, limpei a casa, lavei o banheiro, limpei as partes comuns da casa, que eu moro tipo num pensionato aqui. Eu compartilho a casa com outra pessoa, inclusive é uma pessoa muito gentil. Ela tem um carinho assim como se fosse minha mãe mesmo. Então eu sou muito grata por ter encontrado essa pessoa. De tantos lugares que existe aqui que eu poderia ter ficado, dei muita sorte de encontrar ela. Agora é 9h55 e eu vou olhar as atividades que eu preciso fazer. Eu anoto aqui na minha agenda física, eu não tenho costume de utilizar digital, na verdade eu nem sei utilizar. Como o psicólogo que eu acompanho fala, é muito importante a gente anotar as coisas para, como ele diz, não ocupar nosso pré-frontal com preocupações do tipo preciso ir no mercado, preciso ir na farmácia, com informações desse tipo. Então eu comprei essa agenda, ela é bem simplesinha. E o que eu anotei de atividades para fazer hoje, né, que é refazer as minhas atividades de estatística, né? Infelizmente eu não consigo pegar tudo na aula, né? Eu não sou essa pessoa, eu preciso estudar e eu não gosto de deixar para o dia da prova, né? Porque eu acho que fica muito em cima. Eu tenho que ver umas coisas do artigo da disciplina de introdução à agricultura tropical e uma outra disciplina, um outro artigo que eu preciso verificar também, só que eu acho que não vai dar tempo. E eu preciso ver algumas aulas da minha MBA, que essa MBA está sendo um ponto muito crítico, porque tá em período de finalizar, então eu não posso perder os prazos e tá ocupando muito tempo terminar essa MBA. Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo hoje, mas eu vou tentar. Eu não sei se está muito cedo, mas eu queria trazer algumas reflexões aqui. A primeira é que, para mim, a pior atividade doméstica que existe é lavar banheiro. É muito horrível. Sério mesmo, não gosto. A minha segunda reflexão é que eu criei o canal com o intuito de motivar, né, vocês através da minha rotina como mestranda em agricultura tropical. Então, eu espero que esteja sendo útil para você que esteja me assistindo. E, assim, eu levo o estudo como trabalho. Eu vejo o estudo como trabalho mesmo. É uma ótima oportunidade que a gente tem para crescer na vida. Então, eu levo a sério o estudo. E também tem um outro fator assim que eu acho que pesa muito também, porque a maioria dos programas de pós-graduação, tanto mestrado como doutorado, ele concede uma bolsa para o estudante, né? Então, assim, é, o estudante, ele, de certa forma, ele é remunerado e esse dinheiro vem dos impostos que eu e você pagam. Então, eu acredito que tem muito peso nessa questão. E, e também, assim, estudar não é algo prazeroso, entende? Não é algo simples, eu vou sentar, vou estudar e falar que é porque eu gosto. Não, porque realmente precisa, a gente estuda porque realmente precisa. Mas quanto mais dificuldade você colocar ali, pior vai ser. Então, precisa encontrar maneiras de deixar aquilo mais agradável. Eu tô tentando pra mim, né, deixar mais agradável, gravando os vídeos e espero que esteja contribuindo com o crescimento de você que tá me assistindo. E
também, assim, gasta muito tempo, é um processo solitário, gasta muita energia, consome muito esforço e dedicação da gente. Então, assim, estudar não é algo simples, eu vou sentar e estudar. E também, assim, não é todo dia que eu tenho essa rotina, que eu sou produtiva desse jeito, entendeu? Tem dia que eu procrastino também, tem dia que não rende, tem dia que eu não consigo estudar, mas assim, eu tô tentando buscar estudar pelo menos um pouquinho todo dia. Minha última reflexão é sobre o meu professor de métodos estatísticos. É, para mim está sendo uma das melhores aulas do programa. Métodos estatísticos é uma disciplina muito importante, principalmente para, na verdade, assim, para qualquer área do conhecimento, independente se é de humanas, se é da área da saúde, né? As pessoas têm que entender um pouquinho de estatística, principalmente se for pegar um texto, se for querer entender mais sobre um assunto. Então é muito importante, até uma dica que eu dou é se você estiver na graduação, faça a sua estatística bem feita. E assim, ele tem uma didática muito boa, ele leva coisas práticas para a aula, para a gente coletar nossos dados para poder responder as questões. Então, eu preciso enaltecer a didática dele. O nome dele é Joadil. Ele é uma ótima referência em pastagens, inclusive se você precisar de alguma coisa no sentido de pastagem, busca o currículo dele lá na plataforma da UFMT, que com certeza ele é uma pessoa que vai te ajudar. E com certeza, quando eu for professora, é uma pessoa que eu vou levar como referência na didática. Como que é realizado a pós-venda, inteligência de mercado, um pouco, vou dar uma pincelada, que é importante entender os principais indicadores. O blueprint, na realidade, é o resumo desse quadrinho azul que eu estou fazendo para vocês terem ali. É uma base de tudo que a gente estava discutindo. Aqui são exemplos de automação de campanhas, tá? Que eu vou estar explicando para vocês, falando dos principais softwares de CRM, as automações existentes dentro de alguns CRMs, como são realizados os testes de Agora são 3h10, eu vi o primeiro bloco da aula de hoje, né, que é a tecnologia da automação e informação em vendas. Os assuntos principais desse bloco foi sobre a questão do CRM. Para quem não conhece o CRM é uma ferramenta de gerenciamento em vendas, onde o usuário precisa nutrir, né, a ferramenta com informações a respeito do cliente. E o CRM, ele ajuda no aspecto de dar sugestões de produtos que podem contribuir, né, com a efetivação na venda de acordo com o perfil da pessoa. Na empresa que eu trabalhei existia essa plataforma,
Se eu não estiver enganada, eles trabalhavam com a Salesforce, é uma ferramenta muito boa. Só que, assim, eu acredito que na época, por conta da pressão, a gente acabava que não fazia o uso adequado da ferramenta. No caso, assim, era muita pressão, assim, por concluir logo o que vinha de sugestão, né? A ferramenta fazia um painel lá com as atividades que deveria ser executada durante a semana. Então acabava que o próprio vendedor não focava no que realmente deveria ser executado. E esse aspecto não era só comigo, eu via que era com meus colegas também. Isso principalmente porque a maioria atendia muitos clientes. Mas sabendo usar a ferramenta, é uma ótima ferramenta de acompanhamento e gerenciamento dos clientes que você tem na sua carteira. Uma coisa que o professor falou e eu não sabia é que a ferramenta ela começou a ser desenvolvida em 1899, então já tem bastante tempo no mercado. E uma coisa que ele falou sobre o funil de vendas, que primeiro você tem que ter um planejamento de como o seu produto, né, vai chegar até ao seu cliente. Você tem que despertar um interesse nele e fazer ele desejar aquele produto para você partir para a sua ação, que seria o fechamento da sua venda. Só que não finaliza ali. Você tem que se preocupar em ter a fidelização do seu cliente, que é o aspecto mais importante da venda, que geralmente o pessoal não se preocupa com esse aspecto, que geralmente entra o pós-venda. Outro aspecto que o professor trouxe, que eu acho interessante trazer aqui, é sobre a conversão de vendas. Por exemplo, se você tem uma meta de 75 mil e um ticket médio de vendas de 2.500, você precisaria ter mais ou menos 30 vendas. Só que existe alguns fatores que tem que ser levado em consideração. Por exemplo, qual a taxa de conversão direta, porque não existe um cenário perfeito. Eu vou pegar o telefone, vou ligar para o meu cliente e vou efetivar uma venda. Normalmente, em 90% dos casos, não é assim que acontece. Então, o gestor ele precisa estar preocupado com a sua taxa de conversão em vendas. Ele precisa ter uma noção de quantas visitas ele faz e converte em vendas, né? Quantas visitas geram oportunidades de novos negócios. Então, existem vários fatores que devem ser levados em consideração para o fechamento da venda. Nesse exemplo que ele deu de 75 mil, com um ticket médio de 2.500, a pessoa, se ela tem uma taxa de conversão de 40%, ela precisaria de ter pelo menos umas 75 vendas para conseguir alcançar as suas metas. Eu achei interessante trazer para vocês para utilizar na sua vida pessoal também, nas suas metas pessoais ou nos seus estudos, ou se você tem uma empresa, utilizar de alguma forma. Agora são 5h10, eu finalizei o bloco 2, fiz uma pausa pro lanche e não sei se eu vou conseguir assistir o último vídeo. Se eu não conseguir assistir hoje, eu vou deixar para amanhã finalizar o vídeo e fazer a avaliação. E amanhã vai ser um dia mais de descanso, não vai ser um dia tão intenso de estudos assim. Nesse segundo bloco, o assunto principal que o professor trouxe foram as ferramentas, né, de automação em vendas, como por exemplo o ChatGPT, Gemini, Copilate, na verdade eu não sei se é assim que pronuncia, é uma ferramenta integrada à Microsoft. E ele fala para a gente saber usar essas ferramentas a nosso favor, principalmente na questão de gerenciamento de tempo.
Por exemplo, essa ferramenta da Microsoft, se você chegar atrasado numa reunião no Teams, você pode pedir para fazer um resumo do que estão falando na reunião, quais foram os principais tópicos abordados. Você pode pedir sugestão de perguntas, né, que você pode fazer durante a reunião. No Excel, por exemplo, você pode pedir para inserir tal fórmula. Até mesmo se você for fazer uma venda, não saber bem o que falar, como iniciar, você pode pedir um suporte de como está iniciando uma abordagem. Então, é utilizar estrategicamente, mas saber fazer um filtro também. Porque às vezes aquilo que você vai pedir, a pessoa, ela, conforme você colocar, pode te dar uma sugestão geral. Então você precisa saber fazer o filtro também de como utilizar isso na sua vida prática. Mas colocar ela no seu dia a dia para te ajudar no seu gerenciamento de tempo também. Então, pessoal, o que eu quero deixar de mensagem final é: procure assuntos que não sejam apenas da sua área de interesse. Procure saber de outras coisas, coisas mais amplas de outras áreas. Eu, particularmente, essa área de vendas já está bem saturado para mim, porque eu faço ela desde 2022, ela tá finalizando agora, se eu não estiver enganada, são 24 meses. Mas, assim, tenta buscar conhecimento de outras áreas, tenta colocar em prática. E como eu falei, não é todo dia que eu tenho uma rotina assim tão produtiva. Por exemplo, semana que vem eu vou viajar, provavelmente eu não vou conseguir estudar no final de semana. Então, também saibam encontrar um equilíbrio nas coisas e saibam fazer aquela coisa ficar boa, conseguir encontrar, assim, uma forma de ter um equilíbrio e de deixar aquilo mais prazeroso. Então é isso, se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção, te vejo no próximo vídeo.